Mais uma vez, eu e você por aqui, mas dessa vez com a garantia que hoje a gente termina a minha leva de acessórios garimpados. Começando já com o impacto, esse colar inteiramente em correntaria com nivelações. O formato do elo, o peso visual dele, só que na sofisticação do dourado. A distância entre as nivelações, deixando a mais casual das produções mais elaborada, preenchendo muito bem o decote de uma camisaria. A atmosfera de anos 80, só que numa releitura mais atual, não preciso falar nada, né? Seguindo agora com esse bracelete vintage inteiramente cravejado na aplicação tanto de cristais quanto dessa pedraria furtacor, estruturado com presença vintage, bem vintagezinho mesmo, trazendo luminosidade, trazendo as cores desse efeito furtacor, seguindo numa proposta completamente oposta a essa gargantilha da Fai, inteiramente em corda com a aplicação do pingente triangular, a coordenação da corda com metal, a atmosfera folk bem evidenciada. Mas se teve uma marca que mergulhou no indeslize dos anos 2010, eu posso te garantir que foi a Fai. Ah, não posso mentir não, pessoal, que saudade, tem uma montanha dentro do triângulo. Seguindo com essa gargantilha de aro metálico, básica, versátil, adaptável, trazendo simplesmente esse fio de luminosidade como a gente tá vendo, mas também servindo muito bem para inserir algum pingente, deixando ele bem evidenciado nessa altura do pescoço, bem próximo ao rosto. Seguindo agora com esse inteiramente em correntaria, mais uma vez extremamente mergulhado na atmosfera folk em deslize dos anos 2010. Mais um inteiramente ornamentado com aplicação de cristais, como vocês sabem que eu bem gosto, trazendo luminosidade, trazendo muitas informações, trazendo muitos elementos em uma só peça, como a gente bem fazia nos anos 2010. Agora você pensa que se uma peça era assim, imagina então a união de todas as peças em uma composição. Era xadrez, renda, animal print, spike então. Pra seguir preenchendo o meu maximalismo de acessórios, essa pulseira no formato de chevron. Só que percebam, no chevron arredondado, mas trazendo essa ilusão, essa imagem de bexiga no seu acabamento. Seguindo a mesma ideia com essa pulseira de correntaria, só que correntaria trançada, pessoal. Misturas de diferentes correntarias, sendo uma delas trançada. Na moralzinha mesmo, como é que eu deixo uma peça dessas pra trás? Agora com esse colar vintage que me leva tanto, mas tanto pros anos 2000, nessa atmosfera com um olhar muito mirado pro hip, como os anos 2000 foi bem característico. Só que trazendo na sua releitura, de acordo com o comportamento da sua época. Aqui um colar inteiramente em contas amadeiradas, gerando então a imagem das flores, como bem característico dos anos 2000, trazendo feminilidade, só que de forma mais rústica. Não à toa, logo caminhando pro borro na transição de anos 2000 para anos 2010. Mas também com esse de pingente de caveira que me fez pensar tanto, mas tanto no Alexandre Herkovich. Engraçado, né, pessoal? Como uma marca, como uma pessoa pode carregar uma identidade tão nítida, tão clara. No caso do Alexandre, as caveiras na inserção da sua moda, das suas construções. Volto a dizer, pessoal, como eu deixava uma peça dessas pra trás? A sua simplicidade, mas a sua mensagem também sendo passada de forma extremamente clara. Voltando pra ideia do meu maximalismo de acessórios diários, esse colar inteiramente na malha metálica achatada. Mais um que é aquela história, pessoal, no meio da inserção do meu maximalismo, das minhas nivelações de colares, trazendo não só a luminosidade, mas também a sofisticação do dourado. Ainda mais pensando que eu sou um cara que mergulha muito mais na prata. Seguindo agora com essa pulseira de volta dupla, inteiramente acamurçada com pingente de âncora. É engraçado, mas a gente esquece, ou pelo menos não fala sobre como a gente mergulhou durante algum tempo nessa atmosfera, nesse cenário náutico nos anos 2010. Gosto da união rústica de elementos, como a textura da camurça, como um elemento da própria âncora. Gosto muito da coordenação desse tom de caramelo mais queimado com dourado. Quanto pessoal, eu mesmo gostava de âncoras nos anos 2010, das primeiras tatuagens que eu queria fazer, uma delas era uma âncora. No final não fiz, mas fiz outras 60, não é mesmo? Engraçado, porque eu realmente não tenho uma tatuagem de âncora. Sendo que a âncora nos anos 2010 foi praticamente equivalente a tribal nos anos 2000. Passei ileso por essa, irmãozinho. Seguindo agora com esse brinco vintage, não apenas em correntaria, mas na mistura de diferentes correntarias. Tendo apenas um do seu par, mas se eu te contar as minhas ideias pra essa peça, tanto como broche pro meu styling pessoal, mas também pro meu acervo profissional, o meu acervo de styling profissional, repara nas diferentes correntarias, na moral, pessoal. Na moralzinha mesmo, não tinha como eu deixar isso pra trás. Na mesma ideia, com esse brinco também vintage, só que de pressão, com uma pedraria achatada localizada e todo o acabamento ornamentado, do jeitinho que eu gosto, bem característico dessas peças vintage. Mais uma vez, pro meu acervo profissional, de styling com modelos em campanhas, mas pro meu acervo pessoal, usando como um broche, trazendo um styling, por exemplo, com calça jeans, como eu bem quero trazer por aqui pra ilustrar. Confia, gata garota, confia que vai dar certo. Seguindo com mais um colar, mais um de nivelações, mais um de pingentes
triangulares, mas um mergulhado nessa estética do Indie Sleaze dos anos 2010, como o que eu trouxe da Fai. Inteiramente em ouro velho nessa estética mais asteca, com aplicação de cristais. Um que só te deixar na bandeja, se eu te contar, gata garoto, o trabalho que eu tive pra desenrolar. Algo também bem característico dos anos 2010, não é mesmo? Disso eu não sinto saudade não, para! Seguindo com esse bracelete estruturado, resinado, na ilusão de listas, numa pegada étnica, a pintura dessa resina, sua simetria, a coordenação de cores. Mas um que eu uso muito no meu acervo profissional, com modelos em campanhas, mas também pra dias mais invernais, por cima de uma manga longa. Seguindo com esse colar inteiramente cravejado de cristais, que eu preciso falar alguma coisa, pessoal. A mistura da masculinidade com a feminilidade, a construção de uma masculinidade muito autoral. Sendo que o quanto essa peça não se comunica comigo. Por favorzinho, pessoal, me convidem pra algum casamento em que o dress code masculino inclua gravata. Inteiramente na malha metálica, com isso trazendo movimento apenas na ponta, mas percebam a estrutura do nó. Na moral, pessoal, isso é irado de uma forma, o tipo de peça que apenas encontrando num espaço de segunda mão mesmo. Não vou nem questionar por que alguém desapegaria dessa peça, porque se eu garimpei, tá tudo certo. Seguindo agora com mais um colar, mais um alongado, mais um em ouro velho, mais um ornamentado que me leva pra uma atmosfera tão, mas tão vintage. Tanto de anos 70, mas também de idade média, pela sua estética, pelo seu formato, não sei explicar. Sei dizer que eu não resisti, gata garota. Finalizando a nossa leva. Mais um colar alongado, com mais um colar com o movimento das franjas do jeito que você bem sabe que eu gosto. Formato geométrico, pingente de madrepérola lapidada. Essa estética do folk, o caminhar do borro de anos 2000 para anos 2010, como eu tanto falo. Carregando um pouco do minimalismo, carregando um pouco do hip. A união de diferentes elementos em uma única peça que carrega o comportamento de uma época. Eu juro mesmo, pessoal, que não acredito que a gente enfim acabou essa leva de acessórios garimpados. Opa! Com isso ilustrando por aqui não só a quantidade de informações, mas todo o universo que esses espaços de segunda mão carregam entre si. Com diferentes propostas, diferentes matérias, diferentes estéticas, diferentes comportamentos, diferentes décadas. Mostrando pra você que esses espaços de segunda mão podem carregar muito da nossa personalidade, a partir do momento que as nossas escolhas são feitas a partir dos nossos gostos, dos nossos desejos, das nossas memórias, daquilo que de fato faz sentido pra gente. Mostrando que moda parte da essência, que não parte do dinheiro, que parte da atitude. Quero muito saber qual foi seu acessório favorito, honestamente, com medo de que essa leva volte a se acumular. E mas não é com medo, eu tô com medo agora de desenroscar isso tudo aqui, caraca.